Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Um frasco com furo na rolha, abertura estreita, então, ou seja, tem um furinho lá, uma aberturinha bem estreita, bem pequenininha. Contendo um mol de gás carbônico, é aquecido de 300 Kelvin a 600 Kelvin a pressão constante. Ou seja, tive um aumento de temperatura, ou seja, o dobro, né? A pressão constante. Ele também nesse caso, ele tem outra coisa falando, mas está implícita. Ele fala o quê, pessoal? Que o volume não se altera também. Tá? Ele não está falando que o volume altera. Então, um frasco com furo na rolha não tem alteração de volume internamente. Qual curva esquemática representa melhor a variação NT versus T? Ou seja, N é o número, né, a quantidade de mols de gás carbônico que sobra no frasco, e T é a temperatura absoluta. Pois muito bem, pessoal, a gente vai ter que fazer uma análise. Que análise nesse caso? Fórmula. Que fórmula que a gente vai utilizar? Não vai ser essa daqui, ó, PV, equação dos gases. N é igual, né? PV é igual N vezes R vezes T. Pessoal, para nós mantermos, ó, vou passar o R para o outro lado dividindo. Não vai ficar assim, ó. PV igual, né? Dividido por R, que é igual NT. Olha lá, chegamos em o nosso NT. Isso aqui, ambas essas coisas, pessoal, ela se torna uma constante, ou seja, isso aqui não vai se alterar. Só que isso também é igual a uma constante. Por quê? Conforme a temperatura aumenta, né, a pressão interna continua constante e o volume também vai continuar constante. Então, em relação de uma a outra, pessoal, por mais que falar, tem um furinho ali estreito, vamos considerar a pressão 1 atm, aumentaríamos, né, a agitação das moléculas com o aumento da temperatura, aumenta a agitação da molécula e ia escapar um pouquinho, né, do gás carbônico ali de dentro do frasco. Mas, pessoal, o que a gente pode falar? A gente não está considerando que tudo isso daqui é uma constante? Pressão e volume são iguais, é uma constante. A R já é a constante geral dos gases, então tudo isso daqui se transforma em uma constante, né? Consequentemente, o N vezes T, ou seja, o número de mols vezes a minha temperatura absoluta, também se torna uma constante. Então, com o aumento da temperatura, pessoal, a constante N vezes T, que é o que a gente está falando aqui, ela não será alterada. Ou seja, a única curva que me corresponde aqui é a curva C. Por mais que seja uma reta, né? Por que nesse aspecto, pessoal? Porque conforme a gente está aumentando o número, né, a temperatura, dobrando no caso, tem uma pequena perda ali. Uma pequena perda ali internamente. Por quê? Para equilibrar. Se tivesse, vamos pensar da seguinte maneira: se tivesse um frasco fechado, aumentaria a pressão. Mas como tem esse furinho aí que tá falando, uma abertura bem estreita, o que acontece? Ela equilibra. Então, se tiver uma perda, é muito insignificante. Vai ter uma perda muito baixa, porque as pressões vão se equivaler, ou seja, serão nulas. A pressão interna quanto a externa. Então, quase não teremos perda de número de mols, quase não teremos perda do gás carbônico. Tá certo? Pessoal, é essa que a gente tem que pensar. É como se fosse uma panela de pressão. Tem a perda ali internamente? Tem, mas é pouca. Não pode ter muita perda, porque senão não vai cozinhar, não vai ter pressão ali no alimento. Só que, claro, de uma forma bem menor nesse caso. Certo, pessoal? Então só pode ser a C, porque tudo vai se manter constante. Então é inalterada essa curva. Certo? É um exercício de interpretação um pouquinho difícil, fica meio complicado, né? Que a gente tem que levar todas essas variáveis. A gente pegou a fórmula, teve que analisar ela, comparando ela como uma constante. Certo, pessoal? Então,
sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!